Olha, gente, pode até parecer inconveniente da minha parte, depois de uma vitória tão expressiva, depois de uma vitória tão considerável como foi esse jogo contra o Palmeiras, falar em desafio, falar em questões que o Filipão ele vai ter que lidar a partir de agora, mas assim, para mim é um fato que quando você alcança um nível legal no futebol, um nível de destaque, eu levo isso de uma entrevista que eu vi do Modric, ele fala que chegar num nível bom é difícil, tem seus desafios, tem todos os seus enfrentamentos, que você vai precisar se organizar, você vai precisar chegar num nível de disputa que não é fácil. O nível de disputa que o Atlético chegou, ele está longe de ser fácil. Mas se manter numa colocação de destaque, se colocar no auge e se manter lá, é bem difícil. E se manter é muito complicado. E eu entendo o que ele está falando. O próprio Palmeiras, eu acho que ele passa por um pouco desse efeito colateral. Depois do jogo contra o Avaí, o Abel falou, todos os times vão lidar com o Palmeiras como se fosse o jogo da vida deles, como se fosse o jogo que eles querem ganhar de todas as maneiras possíveis. E eu acho que isso vai começar a acontecer com o Atlético ganhando jogos, com o Atlético passando a ocupar uma posição de protagonismo nos principais campeonatos. Em todos, o Atlético ele está nessa posição, segundo lugar do Campeonato Brasileiro, ao empate de estar entre os 8 melhores times da América do Sul e ao empate de estar entre os 8 melhores times da Copa do Brasil. Você passa a ser mais visado. A maneira que os outros times jogam contra você passa a ser um pouquinho diferente. Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje, em vários momentos, a gente tem a liberdade de recuar as linhas para atacar o espaço. E é um modelo de jogo, e é uma estratégia que acaba que o Atlético ele se dá muito bem, acaba que uma estratégia que o Atlético se sente extremamente confortável. E ontem contra o Palmeiras foi mais um jogo que essa estratégia ela fez muito efeito, né? Ela teve muito sentido ali no que o Atlético ele estava buscando no jogo. Conseguiu se defender bem, porque não adianta você buscar essa estratégia sem se defender bem. Conseguiu um número altíssimo de desarmes, teve uma atuação muito boa do sistema defensivo como um todo. Laterais, o Abner foi o jogador que mais teve desarmes, o Dudu ele teve desvantagem em vários cenários contra o Orihuela, que era um jogador que a torcida do Atlético nem queria contar mais. Então assim, o Atlético eu ainda acho que ele pode ser considerado privilegiado. E eu acho que a comissão técnica ela tem que pensar nisso, sabe? Aí que entra o desafio do Filipão, porque o Filipão ele sabe que a partir do momento que essa mudança de chavinha dos adversários em relação ao Atlético começar a acontecer, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil e vai exigir tanto dos jogadores uma eterna busca por soluções, sabe? Mas vai exigir também de Luiz Felipe Scolari, porque o repertório ofensivo que o Atlético ele tem hoje, eu acho muito acima do esperado. O Atlético consegue atacar pelos lados, o Atlético consegue atacar por dentro, o Atlético já fez bons jogos num jogo mais posicional, sabe? Ocupando com 10 jogadores o campo de defesa do time adversário e tocando o jogo, como foi contra Caracas, como foi contra Avaí, como foi contra Ceará, sabe? Naquele momento o Atlético foi dominante, mas também existiram jogos que a gente precisou baixar a linha, como foi contra o Palmeiras, como foi, enfim, deixa eu pensar outro jogo, Juventude, sabe? Libertar, querendo ou não, existiram momentos das duas situações. Então assim, o Atlético ele vai precisar entender toda essa transformação. Existe uma transformação interna que a gente vem acompanhando, uma transformação que passa muito pela maneira que os jogadores levam jogos, a maneira que os jogadores têm comprometimento com as partidas, com os objetivos do clube. Eu acho que nesse quesito tá ótimo, tá maravilhoso. Eu não mudaria absolutamente nada. Acho que nesse quesito o Atlético ele se encontrou. Óbvio, existem detalhes para melhorar, mas até mesmo na bola aérea, que eu acho que foi o problema mais chamativo desse time desde que o Filipão chegou, as coisas estão caminhando ali por uma resolução, sabe? Eu vejo um time equilibrado, eu vejo um time que quando precisa se defender, sabe se defender, um time que tem um grande goleiro, um time que tem uma zaga que se entende muito bem, laterais que ajudam, tanto na hora de fechar espaço, quanto na hora da transição, quanto na hora da chegada, sabe? A gente sempre fala da busca por soluções, a solução mais complexa, que bota o Atlético na frente do placar, não é do Abner. Aquele cruzamento na cabeça do Romo. Aí você tem um comprometimento com o pessoal de frente. Como os volantes vêm sendo importantes para o Atlético nesse processo, sabe?
E os jogadores de frente também, porque eles são os caras que dão a primeira pressão, são os caras que incomodam, e são os caras que atacam, são os caras que têm mais responsabilidade ofensiva. Eu fiquei muito feliz, e acho que eu até vou conseguir fazer um vídeo sobre isso ao longo dessa semana, da atuação do Rômulo. Para mim, o Rômulo é o que simboliza o compromisso que esse time tem. É o que simboliza a mobilização que o Filipão ele conseguiu fazer com esse grupo. O Rômulo faz um grande estadual como centroavante e é um cara que se dá muito bem na área, um cara que tem capacidade de dominar aquele espaço no duelo constante, que é um duelo centroavante-zagueiro. Mas no futebol profissional, quando ele sobe para jogar com a equipe principal, qual é a melhor resposta do Rômulo? Como ponta. Então, assim, você tem muito mais compromissos defensivos, compromissos de recomposição, e ele vai entregando muito bem. Ele poderia se acomodar e falar o seguinte: gente, eu sou centroavante, me esquece, me deixa lá na frente disputando com os zagueiros. Se eu não ganhar, eu vou falar que eu sou novo, mas se eu ganhar também, mérito meu. Ele estava numa posição de conforto, ele estava numa posição quase de luxo para um jogador de futebol, né? Mas ele não. Ele preferiu lutar. Os jogadores do Atlético, eles têm esse comportamento muito legal, né? Eles preferem o conflito do que propriamente dito, eles preferem se acomodar. E eu acho que isso vem muito da relação com o Filipão. O Filipão na coletiva ele falou algo muito interessante: os jogadores confiam em mim. E eu acho que essa relação de confiança, ela passa por vários passos. Primeiro de tudo, resultado. Os jogadores eles queriam resultado. Os jogadores eles queriam estar numa posição de destaque. Você acha que não estava incomodando o elenco, tá tomando porrada de The Strongest, está tomando porrada de São Paulo? Então, a partir do momento que um cara com a credibilidade de Luiz Felipe Scolari chega, porque tudo que o Filipão ele faz nesses 30 anos de carreira, no final das contas existe um saldo. E o saldo do Filipão é extremamente positivo. Um técnico campeão do mundo, um técnico bicampeão da Libertadores. E a gente está falando de um elenco muito jovem. A gente está falando de um elenco de média de 23, 24 anos. Então, quando você tem essa conversa, o Filipão está de um degrau acima. E ele tem que estar. Até para passar todas as ideias que ele acredita, até para passar tudo o que ele acredita que vai colocar o Atlético onde o Atlético merece estar. E onde, quando ele chegou, provavelmente ele recebeu uma cobrança. O Petralha convida o Filipão a fazer parte do projeto, mas esse convite, ele não é um convite de vem brincar no Atlético, é um convite: a gente conta com você para voltar a dar resultados. E esses resultados eles vieram. Então acho que o primeiro passo da conquista do Filipão em relação ao grupo veio daí. Aí você vê individualidade se sobressaindo. A gente já citou o Rômulo, mas acho que a gente pode falar de todos os jogadores. A gente pode ser expansivo a esse ponto e acreditar que todos os jogadores eles acabaram dando uma resposta melhor com o Filipão do que eles vinham dando com o Carille e com o Valentim, até porque são personagens que têm um nível menor que o Filipão. Então, assim, repertório tático, modelo de jogo, titulares e reservas bem definidos, tudo isso que o Filipão fez foi muito importante para o reserva entender que, assim, um Orejuela, vamos dar um exemplo de um Orejuela. Cara, a chance de eu aparecer o Campeonato Brasileiro, a chance de eu, num futuro, ter chance de jogar, sei lá, uma semifinal de Libertadores, se Deus quiser, eu tô voltando aqui nesse mesmo restaurante para uma semifinal contra o Palmeiras. Eu acredito, assim, que ele tá fazendo parte de uma construção da história do Orejuela, da história do Rômulo, da história do Vitor Roque. Cada um tem sua história, cada um quer contar a sua história. Mas para contar essa história de maneira bem sucedida e para se manter nesse nível que todos querem, Filipão quer, os jogadores querem, os torcedores querem, o coletivo é muito importante. Eles vão ter que correr um pelos outros, eles vão ter que jogar um pelos outros, eles vão ter que jogar pela camisa do Clube Atlético Paranaense, que cada vez é mais pesada e existe a ambição de cada vez ficar mais pesada, sabe? Então, assim, eu não acho que esse desafio vai ser fácil, tanto de maneira externa, a maneira que os clubes vão olhar para o Atlético. Eu já acho que esse efeito colateral vai vir no próximo jogo. Não sei se contra o Libertad, não sei se o Libertad tem noção do que o Atlético fez, mas eu imagino o Goiás na Serrinha se comportando de maneira diferente do que ele naturalmente se comportaria com o Atlético.
Mas quando você tem mais responsabilidade com a bola, eu acho que você entra em um contexto mais difícil. Furar defesas é mais difícil do que contra-atacar, por exemplo. Mas o contraponto mais importante desse vídeo todo é o seguinte: os jogadores confiam no Filipão, o Filipão sabe o que fazer e a gente tem individualidades suficientes. A gente tem individualidade de um Vitor Roque, de um Terence, de um Vitinho, de um Coelho, de um Pablo, enfim, a gente tem jogadores na frente capazes de... Beleza, vocês vão mudar a maneira que vocês tratam com a gente, tá tudo bem. A gente consegue dar conta também, sabe? Eu acho que esse é o grande processo, acho que esse é o grande desafio. Valeu, rapaziada? Tamo junto, ainda tô em São Paulo, amanhã já tô no Rio, vou estar no estúdio pra gente trocar uma ideia melhor. Forte abraço, é nóis!